Não sei como criança agita tanto. Eu sei, com Claybon cremoso no lanche. Uhul! Está ainda mais gostoso, sabia? Agora Claybon cremoso está mais cremoso e mais gostoso do que nunca. Eu sei. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tom Scott. Salve, pessoal, Caião Padula. Como vocês estão vendo, a gente está aqui, cada um na sua casa, então fique em casa você também, se puder, é claro, né? Isso aí. Hashtag fique em casa. E estamos de volta depois de uma longa data aí com os oitentados. Tentar de novo aí, né? Dessa vez para ficar, né, Caião? Tomara. Isso é. Atenção é essa. Então é aquela coisa, né? Se inscreve aí no canal, clica no sininho para você receber a notificação quando tiver vídeo novo. E o mais importante, clica no like e compartilha esse vídeo. Manda lá no grupo do Zap da família. Onde você puder compartilhar, fala para os seus amigos do canal para ajudar a gente a crescer aqui e ficar rico. Vamos lá. Você tá bom, Caio? Lembrar um pouco do passado, do que era os anos 80, do que foi os anos 80. Exatamente. Você tá bom, Caio? Eu tô bem, cara, graças a Deus. Legal. Retornando aí depois de um longo período pensando, repensando, vendo algumas coisas. E acho que agora, com essa oportunidade aí da pandemia, aí, a gente poder flexibilizar de alguma forma e tentar passar o tempo. É isso aí. E é isso. Bom, gente, é o seguinte, esse novo formato de vídeo vai ser nessa pegada aqui, mais de uma conversa mesmo, minha e do Caião, e a gente falando sobre coisas dos anos 80, acho que é uma coisa mais natural e acho que provavelmente até mais engraçada, né, Caião? Vamos tentar. É o seguinte, o tema de hoje é... O tema de hoje é... Como era difícil e diferente ouvir música nos anos 80. Vamos fazer uma comparação. Acho que difícil é assim, para quem buscava música, para quem gostava, não era tanto. Porque nas lojas ela tinha um artifício da pessoa que buscava por algum álbum, por algum disco, na época, diga-se de Sim. passagem, disco de vinil. A gente vai falar sobre essas coisas aqui. Então, as lojas tinham recurso, eu posso falar porque meu pai foi proprietário de uma, quem se lembra da extinta Ponto de Som em Itapetininga. Ponto de Som, eu lembro. Então, pois é. Bom, vamos começar falando de uma comparação que eu pensei. Eu dou aqui o start e você detona aí, cara. Hoje em dia, escutar música é uma coisa simples. As músicas estão a um clique ou a um toque de distância. Sim. Você vai lá, abre o Spotify, clicou, você está ouvindo. YouTube? Sim, YouTube, Spotify. Ou seja, existem várias fontes de música grátis. Uma infinidade de aplicativos que traz recurso de música. Exatamente. Só que nos anos 80 só existia uma fonte de música grátis, que eram as rádios. Certo, Caio? Boa. Que inclusive eram as rádios que lançavam os discos, as músicas, que depois iam para show, que aí, enfim. Exatamente. Então, se você queria ouvir música grátis, ou seja, sem tirar um tostão do bolso, você só precisava ter um radinho de pilha, um microsystem, ou um aparelho de som, enfim, qualquer aparelho musical que desse para você sintonizar uma rádio. Ô Vertão, dá para falar de marca de rádio da época? Pode falar, claro. Motorrádio? Motorrádio, Panasonic, Polivox, Gradiente, CCE, que era jóia pra caramba. Até hoje. A gente pode fazer um vídeo aqui falando sobre CCE, né? Eu acho que tem história pra caramba.
Mas enfim, então vamos lá, se tinha rádio. Porém, tem uma diferença muito grande para hoje em dia. Hoje em dia, você quer ouvir a música que você quer. Você vai lá e clica no nome do artista, o nome da música e toca. Não, Na vou além. rádio, sim. Eu vou além. Você pode hoje balbuciar a música. Exatamente. O Google tem o trabalho de achar ela para você. O Google meio que também, né, adivinha o pensamento da gente, né? Às vezes, né? Mas enfim, na época dos anos 80 não era assim, meu. Por quê? Não. Você tinha que ouvir o que estava tocando na rádio naquele momento. E se você vivia numa cidade pequena como a nossa, aqui em Itapetininga, que só tinha uma rádio FM, e que aqui parece que o demônio colocou uma capa de metal na cidade que não pega porcaria nenhuma, então você era obrigado a ouvir o que estava tocando na rádio. E às vezes você ficava horas ouvindo músicas que você não gosta para você conseguir ouvir aquela que você queria, não é, Caio? Eternamente. E quando encontrava, tinha uma propaganda no meio. Exatamente. Aí vinha e falava ZYZ, não sei o que lá, e dava um ódio gigantesco. Café Santo André. Verdadeiro, cara. Não, estamos fazendo propaganda aí pro Café Santo André. Merchan, foda-se. Bom, aí começam o que eu gostaria de chamar de artifícios para você poder ouvir a música que você gosta. O que você fazia? Se você tinha um aparelho que gravava fita, Gradiente. você botava uma fita lá. Para quem não sabe, fita, cassete, eu vou colocar as imagens durante a gente falando aqui. Você colocava a fita cassete lá, clicava no REC e no pause e ficava esperando a sua música tocar para você gravar. Fala aí, Caio. Cara do céu, meu. Aí você falava, vou levantar, vou fazer alguma coisa. Era batata. Exatamente, cara. Lady Murphy. É isso, Você né? Lady Murphy. Você virava as costas e começava a tocar música. Então, assim, a gente tinha várias fitas com a música, faltando um pedaço do começo da música. Né? Ou quando você conseguia só dar o pause na hora certinha, acontecia o que o Caio falou, ZYZ, 39, e você tinha vontade de jogar o rádio na parede. Nossa, estraçalhar. Pois é. Bom, daí, se você tinha um poder aquisitivo, se você tinha como comprar, você ia nas lojas para comprar as fitas ou os discos de vinil do artista. Que aí tem o adendo, né? De você ter que comprar um álbum inteiro e às vezes só uma música do álbum era legal. Exatamente. Eu, desde criança, até por influência do meu pai, eu sempre tive essa coisa de gostar de ouvir o álbum inteiro. Sim. Então eu, assim, por mais que uma música estivesse estourando na rádio e tudo mais, eu era o cara que gostava de explorar o álbum inteiro. Então tanto que eu tenho até hoje uma coleção enorme de discos aqui. Mas vamos falar também, naquela época era difícil o álbum inteiro ser ruim. Sim. Geralmente era uma ou duas músicas que as pessoas não gostavam. Né? Até porque também, se eu me lembro, pelo menos alguns artistas, eles faziam músicas boas, elas eram longas, né, cara? Então, sim. Um álbum, se tinha 10 músicas num álbum só, era muito. Lado A, lado B, lado A, lado B. Exatamente, você tinha que virar, né? Isso é uma coisa que hoje em dia ninguém sabe. E outra, não era só o virar. Ouvir música era um ritual, porque, por exemplo, disco de vinil. Você tinha que tirar o disco ali da capinha plástica dele, com todo o cuidado do mundo, colocar ele lá no aparelho, botar a agulha com todo o cuidado. E mesmo você tendo um cuidado, apareciam os riscos no disco, que era o demônio que riscava. Que vinha de noite e riscava o disco da gente. O sonzinho de... Sim, o chiadinho, né? Chiadinho. Então, tecnicamente falando, a minha coisa de falar sobre as coisas técnicas, o que acontece? Os CDs, quando eles chegaram mais ou menos em 95, por aí, por que o som do CD ele é limpo? Né? Porque existe uma compressão da onda. E aí o que acontece? São várias frequências que são cortadas
para você remover todo esse chiado, entendeu? Só que, se você retira frequências, você retira nuances da música. Então, assim, pelo menos para mim, ouvir música no disco de vinil é muito mais gostoso, eu acho. Esse chiado não tinha na fita, né? Não tinha na fita. Porque assim, só que depende do chiado que você está falando. Porque existe o chiado de ruído, e no caso do disco, tinha o chiado da agulha, porque ela estava passando numa ranhura ali no disco. Então, uma sujeirinha e tal. Mais o chiado da agulha, acho. Então. Mas enfim. A gente ia lá e comprava o disco. Às vezes tinha que encomendar, porque não tinha. É o que eu falei do lance da loja. Na loja do pai, pelo menos, tinha lá uma vitrola, né? Que tocava, que ficava lá. Então, quem quisesse comprar o disco, tinha a possibilidade de ouvir um pouco antes. Uhum. Entendeu? Sim. E o barato de você comprar um disco na época era o lance do dedilhar. Você ia lá na sessão e ficava... Exatamente. Hoje em dia você faz assim, né? Hoje em dia você passa o dedo na tela. Né? Mas naquela época não. Mas enfim, era uma coisa que muita gente hoje em dia não... Eu penso assim, ó, pessoas que têm idade para lembrar, tem muitos que não lembram porque resolveram esquecer. Caiu no esquecimento, sei lá. E pessoas mais novas não têm nem noção do que é você... Nem faz ideia da fantasia que era. Exatamente, do quanto era gostoso, do quanto era legal. Assim, então, como a gente falou no início do vídeo, era uma coisa difícil, né? Não era fácil, porém era uma coisa que eu acho que até pelo fato de não ser fácil, dava mais satisfação. E as capas dos discos? Maravilhosas, né? Eram Cada coisas uma assim... à parte. Eu tenho umas coisas aqui em casa que são maravilhosas, mas é porque naquela época também tinha aquela coisa, né, Caio? Achem ruim ou não, as músicas eram melhores. Cara, eu acho que é incomparável. A expressão artística era outra. Tava falando com um colega sobre as lives, né? Não vou falar que não ia ter bebedeira se fosse artista da época fazendo live hoje em dia. Sim. Mas mesmo se tivesse bebedeira, não era aquela coisa escancarada igual é os caras aí, sei lá. Eu não assisti nenhuma pra falar também, não posso opinar mais do que eu ouvi. Mas eu fico pensando, sabe, cara? O quanto que perdeu no tempo. Não vamos criar polêmicas, a gente veio aqui para falar um pouquinho... Um saudosismo um pouco aflorado. A gente veio para falar um pouquinho para vocês de como era ouvir música nos anos 80, vocês viram aí algumas histórias. A gente vai, como eu disse, vai começar a fazer alguns vídeos nessa pegada aqui, porque temos que ficar em casa, a gente tem que cuidar das pessoas que a gente ama. Exatamente. E se você pode, se você tem condições, fique em casa, procure não sair, saia só para o necessário de verdade. Lave as mãos o dia inteiro. Não é só as mãos, lava o rosto, sabe? Aquela coisa, a gente fala das mãos porque a gente leva muito a mão no rosto, leva a mão na boca e tal, mas lava o rosto, procura estar higienizado sempre, usa o álcool em gel se tiver, se não tiver não tem problema, não precisa sair que nem louco aí comprando toneladas de álcool em gel, e vamos torcer para que isso passe logo. A gente sabe que vai demorar um pouco, eu acho que assim, o pessoal aqui do nosso canal são pessoas um pouco mais velhas, então pessoas que, né, a gente não precisa ficar contando historinha, então a gente sabe que não vai ser uma coisa tão rápida assim. Tudo... Como é que é? Classe de risco já? Então, a gente já tá, né, na classe de risco, então... Beirando. Assim, espero que vocês gostem desse novo formato aqui de vídeos. Eu estou preparando alguns outros vídeos um pouco mais trabalhados, com edição e tudo mais, para soltar também. A gente vai procurar soltar bastante vídeo agora, para ter bastante conteúdo para vocês. Então eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho e, como eu disse, o mais importante, clica no joinha, que é de graça, você não paga nada. Vamos trocar ideia. E compartilha. Muita coisa daquela época. Exatamente. Comenta aí embaixo o que vocês faziam para ouvir música, né? Se tinha alguma história, conta aí, a gente vai ler aqui, com certeza. Se tiverem alguma coisa para pedir também da época, a gente pode trazer para conversar também, para falar, para relembrar. Acho legal falar dessa época, ainda mais quem viveu.
Eu posso falar que eu vivi pouco dessa época, mas o pouco que eu vivi, putz, 80 Não tem igual, foi né? forte. Não tem, cara. Não tem. Mas é isso aí, galera. Ó, esse vídeo vai ficar assim, ó, sem edição, certo? Para vocês curtirem o nosso bate-papo aí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso aí. Fica aqui o meu tchau. E agora com você, Caio. Só ia acrescentar um pouco, falei da loja, né, do meu pai, da Ponto de Som. Vale lembrar também, dar uma ressalva aí acho que da Adrenalina, né? Que era Adrenalina do Fuad. né? Sim, eu ia muito lá. Loja Carina, Loja Carina, aqui da cidade. que eram as lojas da época. Em Botucatu, Sim. antes de Itapetininga, meu pai tinha, junto com meus tios, a discoteca da cidade. Então fica um salve também pro pessoal de Botucatu. Isso aí, ó. Pessoal de Botucatu, se inscreve no canal. Vamos relembrar os Padulas. Ficava na rua Amando, acho que é Amando ou Armando, não sei, Amando de Barros. O pessoal das antigas vai lembrar. Isso Então aí. é isso, fica aí o saudosismo, a gente vai preparando mais coisas, mais matérias aí e vamos trazendo, vamos fazer barulho. Isso aí. Falou, galerinha. Obrigado mais uma vez e Salve, forte abraço, fomos. até a próxima.